Programa Gisele Almeida. Olá! Gisele Almeida. Bom demais estar aqui. Bom demais, bom demais, bom demais. Ai, coisa boa! Oi! Passando pelos corredores aqui do Dona Juliana Lobato, que estará daqui a pouco ao vivo comigo aqui no programa Gisele Almeida. Estamos dando início a este programa e você sabe que nós vamos até meio-dia. Portanto, 1 hora de programa, 1 hora de bate-papo. Quem serão as convidadas de hoje? Já eu te falo, mas antes eu quero desejar a vocês uma semana incrível. Uma semana maravilhosa, cheia de realizações. É isso. Se você tá aí chateado, né? Às vezes a gente levanta, acorda e fala: não tá dando certo, as coisas não estão fluindo, né? Mas pensamento positivo. Não dá para ser diferente. Pensamento positivo, vamos fazendo as coisas direitinho, andando na linha, né? E vamos lá. Esperança, meus amores. Lá no fundo tem uma luz. Sempre existe uma luz lá no fim do túnel. Se você não olhou, dá uma olhada. Tá longe? Pode estar, mas ela vai começar a se aproximar. E uma hora ela chega. É isso. Ai, eu mando energia pra vocês agora. Vai, DJ. Manda, DJ, manda. É isso. É assim que a gente começa, então, o programa Gisele Almeida aqui na TV Gazeta, canal 19. E agora, é claro, para você ficar bem informado, eu trago as principais notícias de hoje através do site Radar Urgente. A produção vai colocar na tela e eu vou ler então para vocês as principais notícias do dia. Vamos lá! Operação da Polícia Civil desarticula a facção responsável por extorquir comerciantes. Trânsito 2 retornos da Avenida do CPA para a continuidade das obras do BRT. 7 rios de Mato Grosso são considerados impróprios para banho. Veja quais são eles, depois você dá uma lida aí. Sistema... PGR... eu queria saber quais são os destaques que vocês querem que eu lesse. Ficam mudando aí, eu não consigo. Fica aí então. Sistema Nacional de Educação vai à votação no Senado nesta terça-feira. Produção, caiu alguma coisa aqui no estúdio. PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação. Estados Unidos estuda tirar visto do comandante do Exército, General Thomas. São as principais notícias de hoje. E é claro que você vai, com toda certeza, você vai acessar o site após o programa ou durante também. Consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Claro que você consegue. Então você assiste o programa, dá uma lida nas notícias. Tá. Site Radar Urgente, sempre em busca da notícia. Agora vamos aos temas que serão abordados hoje aqui. Vale lembrar que hoje tem o quê? Estreia. Dia 23 de setembro é dia de estreia. Mas também é aniversário de uma sobrinha que eu amo. É minha sobrinha, é minha afilhada e hoje está completando, não vou dizer a idade dela, porque ela não quer, mas está fazendo aniversário, então eu quero registrar aqui, até você entrar.
para falar mais pertinho. Produção, depois você me dá esse trechinho aqui, tá? Para você, Thalissa Almeida, minha sobrinha e minha filhada, parabéns! Muitos anos de vida, muita saúde, muitas alegrias, muitas realizações, muitas felicidades. Te amo muito, parabéns! Hoje cedinho nós nos falamos, você chorou, você se emocionou, disse que me ama. Ai, como eu fico feliz saber que você me ama, porque o meu sentimento por você é o mesmo, é de muito amor. Parabéns! Vamos lá, temos convidados? Temos, claro, todos os dias. Hoje nós receberemos Juliana Lobato, médica integrativa, e vem para falar sobre o poder do jejum. Muitas pessoas jejuam, né? Algumas pessoas jejuam para emagrecer, porque faz parte da dieta. Outras pessoas jejuam por outros motivos. E aí, quando nós pensamos em jejum, a gente fica curioso para saber, né? Por que você jejua? E aí eu fico pensando aqui que o jejum, ele é muito mais do que ficar sem se alimentar, né? Para algumas pessoas. Ele fortalece. Ele vem para nos fortalecer. De que forma? Para uns, fortalece o corpo. Para outros, fortalece o espírito. Para outros, mantém o equilíbrio, a ansiedade. Cada um usa o jejum para uma determinada vontade, enfim. E a gente quer saber para que serve o jejum. A doutora Juliana fala muito sobre isso. Ela falará aqui e ela fala muito no consultório dela. E a gente hoje vai, então, trocar ideia e saber que, entender, né, se o jejum ele colabora na saúde física também. Quando nós falamos aqui que algumas pessoas jejuam para emagrecer ou por conta de alguma dieta, não é somente sobre isso que eu estou dizendo. É porque quando a pessoa jejua, ela está ali pedindo por algo, né? E aí, o jejum é uma forma de dizer, olha, eu estou aqui, eu estou pronto para isso. Então, eu vou jejuar ou eu vou deixar de comer alguma coisa que também faz parte do meu jejum, algo que eu gosto. E aí, fortalece a saúde física. E quais são os verdadeiros benefícios? É que a gente consegue entender e dizer a você quais são os verdadeiros benefícios. Porque para cada pessoa é muito individual. Então, para cada um tem um benefício, né? Beneficia de alguma forma. Mas hoje, vamos lá. Saúde física, saúde mental, corpo, espírito e tudo mais. Juliana Lobato daqui a pouquinho aqui. E eu não falei para vocês que hoje tem estreia? Teremos o quadro Entre Linhas com a Ariane Campos, com a Ariane Marques, que é psicóloga, e ela vem falar sobre sentimentos. Olha, ela vai falar sobre um sentimento, mas aqui eu vou falar sobre os sentimentos que nós temos geralmente no dia a dia. Amor, compaixão, raiva, medo. E nós já falamos algumas vezes aqui que o medo, ele é um sentimento necessário. Imagina só se você não tem medo. Imagine-se sem medo. Vai atravessar a rua com o carro passando? Não, né? Opa, tem medo. Posso me machucar, vou esperar. Então, o medo é necessário, mas até que ponto ele é bom? Até que ponto ele é positivo? E até que ponto ele nos faz bem? Então, a Ariane Marques estreia hoje o quadro Entre Linhas, falando sobre medo. É isso! Teremos, então, duas convidadas hoje, dois temas bem bacanas. Eu espero que você fique comigo. Lembrando que temos 1 hora de programa e mais, este programa ele é veiculado também
na TV Mato Grosso, canal 27.1, às 15 horas. E hoje à noite, mais tarde, teremos o famoso repeteco. Tira a música e vem o grito. Tira! Tudo! Quando eu falar tira a música, tira mesmo, entendeu? Coloca a música agora. Tira! Assim. Agora vem o grito. Às 21h30, repeteco deste programa, que você começará a assistir. Já começou, né? Mas as entrevistas são depois do intervalo e eu volto já já. Agora vamos lá! Para um brinde e a piscadinha. Saúde, vida longa, eu te espero. Depois do intervalo é coisa rápida. Saúde pra todo mundo. A bruma leve das paixões que vem de dentro. Essa van aqui foi muito importante para nós aqui em Colíder. A gente vai em Sinop cuidar da nossa saúde. Antes a gente tinha poucos instrumentos, agora com os novos instrumentos, tá afinada, tá bonito, boa de se ver. A LMT conhece a realidade dos municípios e trabalha para melhorar a vida das pessoas. Esse lar dos idosos é uma bênção, porque aqui a gente é tratado com carinho. Com esse incentivo, a nossa produção aumentou e aumentou a renda dentro da nossa propriedade. Graças a Deus e ao mutirão, estamos todos vendo muito bem. Depois dessa cirurgia bariátrica, minha vida mudou 100%. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. E a cirurgia foi uma benção, foi rápido, fila zero. Essas e outras ações que chegam até a população são realizadas por meio das emendas parlamentares. Com apenas 2% de recursos do Estado, a LMT transforma a realidade dos municípios. Assembleia Legislativa, unindo vozes, fortalecendo cidades. O fogo destrói, coloca todos em perigo, prejudica a saúde, queima tudo que construímos. Mas isso não precisa se repetir. Queimadas em Cuiabá agora é crime o ano todo. A Prefeitura de Cuiabá e a Defesa Civil estão fiscalizando e penalizando quem provoca queimadas em áreas urbanas. Denuncie, ligue 193 ou acione a Defesa Civil. Desta vez, podemos fazer diferente. Prefeitura de Cuiabá. Isso aqui eu tô mostrando pra você que funciona, tá? Porque de repente você vai pensar assim, ó, só no estúdio mesmo que funciona. Não, ela funciona mesmo. É isso, galera! Então, essa mala motorizada por apenas R$ 3.700, só temos mais 2 unidades pra você. Então, aproveita. Deixa eu só mostrar a bateria aqui também, que é um detalhe muito legal, ó. Pra mais de 4 horas, tá vendo aqui? Mais de 4 horas de autonomia pra você. Então, dá pra você viajar bastante, ó. Desligou, pode colocar aqui, a malinha fica, ó, preservada, tá vendo? Guarda aqui, pronto. Tá aqui, toda brilhosa, bonita, esperando você. Qualidade do pneu aqui, ó, meu amigo, de primeira mão, pra você ver. Olha a qualidade desse pneu aqui, essa borracha, é coisa de qualidade mesmo, com garantia pra você levar, aproveitar e desfrutar momentos inesquecíveis com a sua família. Chegou o tempo seco e começam as queimadas. E você já sabe o que não pode fazer. Está proibido a queima no nosso estado. E não é só no campo, nas cidades também. Provocar queimada é crime. O governo de Mato Grosso está preparado para combater os incêndios, com novas viaturas, equipamentos e pessoal treinado para punir quem colocar fogo. Qualquer queimada que você provocar será identificada em tempo real pelo nosso sistema de monitoramento via satélite. Quem desrespeitar o período proibitivo será localizado e penalizado. Os incêndios prejudicam o meio ambiente e a população, que sofre com problemas de saúde e lota os hospitais. Você também é responsável, porque aqui em Mato Grosso você já sabe, é tolerância zero contra crimes ambientais. Denuncie,
Ligue 193. Governo de Mato Grosso. Estamos de volta, lembrando que este programa é ao vivo e o Repeteco é à noite, às 21h30. E é claro que este programa também estará no YouTube daqui a pouquinho. Gisele Almeida, CBA Oficial, e lá você assiste na íntegra a hora que você quiser. Pode ser hoje, amanhã, depois, entendeu? E aí os programas da semana passada, você também pode assistir hoje, amanhã, depois, à noite, de madrugada, tá com insônia, não tem o que fazer, quer ficar bem informado, quer saber o que se passou por aqui, acesse então Gisele Almeida CBA Oficial, aproveite e comece a seguir a Gisele Almeida, o programa lá no YouTube, ative o sininho e deixe que a gente te mantenha informado de tudo o que acontece aqui. Vamos lá então, a primeira entrevista do dia, Juliana Lobato, médica integrativa, já está aqui prontíssima para conversar comigo, com você, com todo mundo. Muito bom estar aqui sempre. Bom demais, né? Juliana, o poder do jejum. Eu já jejuei para emagrecer, eu acho. Nem lembro mais. Mas assim, foi algo assim. E eu lembro também que uma vez eu jejuei, porque eu não sei se tem diferença. Jejuar, não comer, não tomar nada. Ou jejuar é somente água. Ou jejuar é deixar de comer algo que você gosta muito. Existem esses 3 tipos de jejum ou não? Não. Não, o jejum é um só. É assim, na verdade é um assunto que poucas pessoas falam de forma integral. Normalmente falam só em um aspecto da nutrição, né? Aí fala os tipos de jejum. Inclusive o intermitente, jejum né? intermitente, né? Ou você encontra pessoas falando em uma linha, ou você encontra pessoas falando da nutrição, às vezes falando no quesito espiritual. Mas quando nós olhamos assim, a palavra jejum hoje é um remédio. Mas é um remédio para a tricotomia do corpo. O que é isso? Para as 3 esferas. É um remédio para o nosso corpo, porque tem benefícios para esse corpo físico. É um remédio para nossas emoções, para nossa mente. Também é um remédio porque tem muitos benefícios. E é um remédio para o espírito também, porque tem muitos benefícios. Então, eu gostaria muito, né, nesse tempo nosso aqui, poder falar um pouquinho de cada esfera, os benefícios, as diferenças, como fazer. Eu quero saber tudo, porque se você me diz que ficar sem comer, jejuar é bom para o meu organismo, é bom para a ansiedade que eu tenho, é bom para o estresse que eu sinto, cansaço, quer dizer, eu vou deixar de me alimentar e vou ficar bem? Como assim? Então vamos lá, me diga tudo o que você sabe sobre o jejum. Na nossa conversa agora, você acabou de falar assim, jejum intermitente, né? O jejum, ele entrou assim no diálogo da sociedade quando o jejum intermitente ficou famoso. Por que ficou famoso? Porque em 2016 ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, jejum intermitente, que foi um trabalho de pesquisa, e foi uma experiência, então, validada, onde ficar sem se alimentar por 16 horas, por duas vezes na semana, então 16 horas, entre 24 horas, só que 2 vezes na semana, terça e quinta, 16 horas sem se alimentar. Ativa no organismo um processo chamado autofagia. Então é uma autolimpeza, é uma limpeza que as nossas células de defesa, elas vão sinalizar ali as células que estão alteradas. Então, tem uma molécula, uma célula, a gente fala até uma pré-cancerígena ou alguma alteração celular, e aí as nossas células de defesa vão englobar isso, como se fosse comer mesmo essa célula danificada, mal estruturada, ou essa célula doente, e aí faz uma limpeza, uma renovação. Entrou para a longevidade, então um remédio, uma estratégia para a longevidade, e também como um anticâncer. Então o jejum intermitente, ele ficou famoso, remédio. É um remédio, ficou famoso depois dessa pesquisa. 16 horas.
Não é difícil se você pensar que você pode dormir cedo. Então, aí tem o detalhe. Deixa eu fazer uma conta aqui. Vamos lá, vamos dormir 8 horas da noite. Certo. 8, 9, 10, 11, meia-noite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. Vou dormir 8, tô bastante cansada, acordo de manhã, não quero tomar nada, vou trabalhar, meio-dia eu almoço. Pronto, fiz o jejum 16 horas. Teoricamente, essa seria uma boa opção. Só que, vamos lá. Quando a pessoa vai dormir, nesse tempo que você contou, dormia que horas? 8 horas? 8 horas. Mas 8 horas, só que às 19 ela jantou? Vamos pensar. Se ela jantou às 19 horas, aí, se ela jantou, o que ela jantou? Ali fora, no início, a gente estava falando o tempo de digestão de cada alimento. Então, se a pessoa come, por exemplo, uma macarronada ou uma proteína, um bife, um arroz, feijão, bife. Algo com muita substância. São 4 horas para fazer uma digestão. Então, já perdeu esse tempo de 16, né? Entendi. Isso é um ponto de observação. Agora, todo mundo, teoricamente, está fazendo jejum quando está dormindo. Sim. Esse jejum intermitente, quando nós colocamos ele dentro do nosso cotidiano, ou respeitando um pouco mais, em vez de começar a contar das 8 às 9, né? Vamos contar do meia-noite, né? Então, se essa mulher, esse homem, ele vai se alimentar 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, na terça e na quinta, é maravilhoso. Isso emagrece. O tempo ou a estratégia do jejum intermitente não é para emagrecer. O jejum intermitente é desintoxicação. Uma limpeza. É uma limpeza. Agora, quando você faz intercalado, e por isso intermitente, se você intercalar, aí vamos fazer segunda, vamos fazer quinta, aí, não, eu vou almoçar meio-dia e agora aí eu não como mais. Daí, quando você olhar, 8 horas da manhã, que você vai comer. Então, esse tipo de intercalar, aí sim também emagrece. Por quê? Tirando essa questão do jejum intermitente, da limpeza, quando isso a gente consegue aumentar os dias e não só 2 vezes na semana, mas colocar acima de 12 horas, não 16 mais, mas agora acima de 12 horas, aí nós vamos ter outros benefícios. Melhora o índice de glicose no sangue, então diminui, reduz glicose, reduz triglicerídeos, colesterol, melhora os receptores hormonais. Então você vê aquela mulher que está fazendo uma reposição hormonal, ou ela começa a fazer uma atividade física, ela coloca o jejum intermitente no meio. Então esses hormônios, os próprios, o natural, ou até uma reposição, ela tem uma ação melhor no receptor. É nítido no consultório, por exemplo, a mulher que treina, faz reposição hormonal e coloca o jejum durante 2 ou 3, 4 vezes na semana, intercalando. Pois é, mas essa mulher que treina, se ela quer hipertrofia, ela quer mais músculo, mais marcado, né? E ela tá fazendo ali uma dieta, comendo 3 vezes a cada 3 horas, enfim, aquela dieta bem certinha para ganhar músculo, e ela coloca o jejum. Porque assim, não vai atrapalhar? A dieta hipercalórica para ganhar volume, ou uma hiperproteica para aumentar a massa, diminuir gordura, é outra estratégia da nutrição. Então, o que a gente pode imaginar é assim: eu consigo fazer um jejum sem perder massa magra? Consegue. Aí vai depender do momento do jejum, do estímulo do músculo, e aí você vai precisar ter a quantidade certa, no horário certo, após do carboidrato, da proteína, sabendo que durante 2 às 3 vezes na semana você vai fazer o jejum para benefícios dos receptores hormonais, benefícios da desintoxicação. Agora tem algo que eu acho muito maravilhoso do jejum, claro que é nítido o emagrecimento. Por quê? Porque depois de 12 horas, Gisele, o corpo começa a usar gordura de forma específica
para gerar energia. Porque quando você come toda hora, você usa o estoque de glicose, de glicogênio do músculo, primeiro, né, que você tem ali, ou às vezes ainda tem até comida no intestino, no estômago, e aí você tem fome, você come de novo. Então você não entra nessa queima de gordura para que o nosso cérebro esteja funcionando. Por exemplo, a última vez que eu comi ontem, que quer dizer que eu comi, foi ontem. E foi ontem, 8 horas da noite. Então, você está fazendo jejum. Sim, estou fazendo jejum. Então, para que eu possa estar aqui em alerta, com a minha cognição funcionando, me movimentando, depois de 12 horas, agora é a gordura que vai ser fonte de energia para me deixar aqui viva e funcionando. Então, a gordura que você tem, que você tem estocada, está sendo usada agora. Isso. Então, você vai emagrecer? Vou perder gordura, porque vai ser usada. Agora, por qual benefício que eu estou fazendo? Aí, em especial, eu, Juliana, no meu particular, hoje eu estou fazendo para emagrecimento. Sério? De hoje. Para manter. Mas se é para autofagia 2 vezes na semana, então eu tenho que fazer esse de 16 horas. E é bem pontual. E você não vai perder músculo? O músculo eu só vou perder se quando eu terminar o meu jejum, o resto do suporte, se estiver pouca proteína, eu vou perder. Então depois, na hora que você for se alimentar após as 16 horas, tem que ser o quê? Você vai se alimentar de quê? Aí depende do qual é a... Normalmente eu vou colocar normo, que é isso, normo. Quantidade normal de proteína, quantidade normal de carboidrato no prato. 50-50, vai estar... Eu não vou perder o músculo fazendo isso. Sim. Quando é que eu vou perder não só a gordura e o músculo? Quando eu faço por muitos dias. E aí já é para outro benefício. Você hoje está fazendo... Está em jejum, né, agora, para perder gordura. Depois de 12 horas... E aí, quais os dias depois da semana você fará mais? Se eu faço mais? Você fará mais nessa semana? Vou. Mas é que eu sou apaixonada no jejum. Agora tem algo assim... Você não sente fome? Não sente fraqueza? No início, sim, depois acostuma? Sim, aí agora que eu quero entrar numa parte interessante, porque daí começa a ter os benefícios da saúde mental. Porque eu sempre falo assim para as pacientes, se você não tem controle, domínio próprio, para dizer não para este alimento, vai ficar muito difícil você ter domínio próprio para dizer não ou para ter controle mediante um estresse diário. Há um problema de ira, de raiva, de desequilíbrio, de ansiedade, de crise. Então, o jejum aqui na saúde mental, o jejum para a alma, para as emoções, ele tem um benefício no domínio próprio. Porque você ter controle sobre o desejo do doce é você matar sua carne, dói. Sim. Aí tem o processo de desintoxicação e da abstinência do açúcar. Tem um processo de dor de vontade, de salivar a boca. Então, esse processo, ele é o mesmo processo parecido como academia. Eu sou sedentária, eu nunca fui na academia. Imagina como vai ser as primeiras semanas. Muita dor. A mesma coisa. Então, jejum como remédio nesse aspecto físico, emocional, espiritual, ele é uma disciplina, como um esporte, uma atividade que você tem todas as fases. Eu não comecei a fazer jejum de 24 horas, por exemplo, ontem. Então, tem muitos anos que eu faço. Eu tenho um jejum de 24 horas toda quarta-feira. Tem muitos anos. Só que foi um processo. Esse jejum de autofagia, quando eu encaixo 2 vezes na semana, aí eu já sei que é para quê? Desintoxicar, para limpar, para melhorar meu suporte da resistência, da minha imunidade. Então, eu estou saindo de um final de semana que foi mais descontrolada a alimentação,
ou eu preciso de um sistema imunológico mais forte, então eu já sei que eu vou encaixar esses 2 do intermitente. E a gente ouve algumas pessoas falando também assim, né? Depois de um final de semana, churrasco, cerveja, doces, aí ela faz um detox. Não necessariamente um jejum, mas ela se alimenta com mais salada, menos, ou tira carne na semana. Então algumas pessoas vão se adaptando, né? E vão colocando outros alimentos sem ser o jejum. Alimentos que têm uma digestão mais rápida. Se sentindo mais leve, para desinchar também, né? Alimentos funcionais, naturais, né? Natureza mesmo, vegetais, nada de embutidos, de alimentos que vão ficar ali 7 horas no seu intestino, nada de alimentos que têm ação inflamatória, glúten, lactose, essas coisas. Então, essa semana ali, um detox, tem também estratégias que isso não é jejum, mas é estratégia de dieta, por exemplo. Fazer um dia todo de líquido, né? Sopa e sucos. Não é jejum, mas é uma estratégia de uma alimentação mais leve, para dar uma desintoxicada, chás diuréticos. É bom também. Sabe que eu me lembrei? Essa semana eu atendi uma paciente, ela falou assim, eu acordei com dor de cabeça. E aí fiquei pensando, ela jantou baguncinha, pensa. O hambúrguer. Se ela jantou um hambúrguer, eu falei, o que você comeu ontem? Se ela jantou um hambúrguer, esse lanche ficou 7 horas no intestino. E toda a vascularização, ou uma grande parte, é direcionada para o intestino para fazer essa digestão. E o cérebro, então, diminui essa vascularização. Pode sim acordar com dor de cabeça. Quando fazemos jejum de 24 horas. Jejum, você fica sem alimento. E aí, automaticamente, o intestino, ele direciona essa vascularização para órgãos-alvo. Órgãos de sobrevivência, que é cérebro e coração. Então, o ideal, no jantar, o ideal, né? Bom, o ideal para mim, quero saber o que você tem a dizer sobre isso. Quando eu me alimento, por exemplo, de salada, ovos, eu me sinto muito melhor, durmo bem melhor e acordo, nossa, porque o meu psicológico, ele já entende que, nossa, que legal, você não comeu nada pesado, não foi para massa, nem carne vermelha, enfim. Então, o ideal é fazer esse tipo de refeição à noite? Eu vou me colocar com a conduta para você e para mim também. Então, eu li uma vez um livro que falava assim, que depois, assim, quando você entra nos 40 anos, eu me coloco nesse lugar, no máximo uma alimentação de 4 horas, fazendo digestão no seu intestino. A sopa, a salada e a proteína leve, ovo é a proteína mais leve, 3 horas que fica fazendo digestão. Essa é a melhor opção para o jantar. Porque com 3 horas, você vai dormir ali 1 hora depois que você janta, ou 2 horas depois, dormiu. Então, nesse sono aí de 8 horas, 6 horas, vamos dizer, só 1 ou 2 horas que ficou de digestão o seu sangue, assim, no intestino. Então, depois que seu intestino está limpo, que você não está mais fazendo a digestão, ele fica direcionado para os órgãos-alvos de sobrevivência, que é cérebro, coração. É mais fácil entrar num sono REM, num sono regenerador. Quando está fazendo a digestão, meu sono não tem qualidade, assim, 100%, não. Não, por quê? Porque está tendo uma ação bioquímica para quebrar as moléculas daquele alimento que está no intestino. É diferente de quando não tem isso, né? Então, aí o sono, ele é um sono, se você dorme depois de uma refeição leve, você vai ter um sono limpo, porque não vai estar liberando citocinas, hormônios, não vai tantas enzimas digestivas para quebrar aquele bife, por exemplo. Então a gente tem que pensar então, isso muito melhora no que tudo, comer. melhora a qualidade do cabelo, da pele, tudo, melhora por dentro e por fora, né? Diminui todas as citocinas inflamatórias, melhora os receptores,
é melhor na absorção dos nutrientes. Você come ali uma maçã, uma alface, uma banana. Claro que essa absorção das vitaminas que tem nesses alimentos vão ter uma maior aproveitamento. Então, para o corpo em si, para a matéria, tem muitos benefícios. Muitos. Olha, é hora de repensar, viu? Né? Para quem janta muito tarde e já vai dormir e come muita carne à noite. E aí tem também, assim, eu escuto os relatos, a mulher, ela consegue ficar até 1 hora sem comer, 1 hora da tarde. Mas quando ela falou, deu 1 hora, aí sai igual devorando tudo. Uma outra coisa muito interessante é que para ter esse benefício de todas as áreas do corpo, alma, corpo, espírito, nós precisamos também lembrar que você decide fazer um jejum, e um jejum aí de 12, 19 horas, às vezes a gente tá com essa decisão fazendo jejum, só que a família sofre, porque a mulher fica mal-humorada. Aí fica com dor de cabeça. Sério? Será? Aí ela fala assim, não me dá nada, não me peça nada, que hoje eu estou daquele jeito, em jejum. E esse não é o intuito, né? É acalmar, gente. Se for ficar nesse estresse, então melhor não fazer. Outra coisa que é interessante, o cérebro, vamos pensar, não tenho alimento no meu intestino, no meu estômago. Então, o cérebro, ele vai direcionar toda essa circulação para o cérebro. E aí você fica mais sensível. Ajuda até em transtornos de déficit de atenção. Até para um TDAH, uma falta de concentração, o jejum ajuda. Olha, fica mais sensível. Poderoso, hein? Fica mais conectado. Você fica... É como se fosse aquele sexto sentido. Seu espírito fica mais alimentado. Você fica mais conectada com seus próprios sentimentos, com o outro. Você consegue enxergar o outro de uma forma melhor. O que eu posso te dizer é que quem faz de verdade sabe do que eu estou dizendo. Por isso que eu não estou entendendo muito bem. Por isso que eu não estou entendendo muito bem. Mas olha, eu farei. Eu preciso fazer. Com certeza no começo vai ser muito difícil. Eu como, né? A minha dieta é café da manhã, eu já tomei o meu whey antes do programa, aí até 1 hora da tarde eu vou almoçar, depois tem o lanche da tarde, tem o jantar, ainda tem a ceia. Vai ser bem difícil, mas eu acho que quanto mais difícil, melhor. Eu assim, se fosse para dar uma dica, comece fazendo o jejum intermitente que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Esse ajuda na longevidade, os seus dias vão ser prolongados, e também ele diminui as células cancerígenas, ele tem um aspecto de desintoxicação, que de é o de limpeza. 16 horas. Lembrando que eu não posso ir dormir assim, comer aquela macarronada, aquela massa deliciosa, já pensando em não ter fome, né? Isso. Não, eu tenho que comer algo leve, pensando que na hora que eu for dormir, a minha digestão já foi feita. Sim. Aí a partir daí 16 horas. Então eu só vou me alimentar após o programa. Isso. Vamos ver. Vamos ver como é que eu estarei aqui. Irritada com a Juliana. Fala logo, Juliana. O que é jejum? Bora, Juliana! Agora, tá demorando demais pra falar. Agora tem assim, as pessoas que participam de comunidades religiosas, pessoas que usam também e sabem sobre o jejum nesse quesito espiritual. Às vezes falam assim, vamos fazer um propósito para eu conseguir vender essa casa. E aí vou tirar o arroz, o doce e vou fazer um jejum. Teoricamente, isso não é um jejum para esse tipo de benefício espiritual. Pode ser que isso seja só uma dieta diante de uma vontade que você quer de vender a casa, por exemplo. Mas, normalmente, quando a gente reconhece esses tipos de jejum para o espírito alimentar, amortizar a carne, você se conectar mais com Deus, ficar mais sensível à voz, ele sempre tem propósito. Então, o propósito, ele não é só você ficar sem comer.
Mas é você ter um tempo seu de oração, de conexão com Deus, apresentando isso, esse propósito, por um tempo, e aí você também decidiu não comer. Então, isso é muito poderoso também. Então, eu digo assim, jejum é verdadeiramente remédio para o ser humano, assim. Essa poderoso. frase a gente vai repetir. A doutora Juliana vai repetir essa frase, por favor. Jejum, ele é remédio para o ser humano. Jejum é poderoso, né? Tá vendo? Vamos começar a fazer? Eu vou. Essa semana eu farei. E aí eu digo para vocês o que está acontecendo. Se eu chegar aqui jogando xícara para um lado, vaso para o outro, aí vocês irão falar, meu Deus, Gisele, para tudo. Mas eu tenho certeza que eu vou ficar mais equilibrada do que eu já sou. Tenho certeza disso. Juliana, esgotou-se o nosso tempo. Mas foi bom, não foi? Foi bom pra você? Foi uma delícia, eu adoro. Tá quase na hora de você... do seu almoço. Qual a próxima refeição? Agora eu vou almoçar. Hoje vai ser um dia tipo que eu tenho outro compromisso, 2 horas, que é em cima da minha refeição. Então acho que eu vou almoçar só 3 horas. Ah, você vai almoçar depois ainda. Quantas horas depois, então? Jejum de quanto tempo? Vai dar uns 19, né? Meu Deus do céu. 19. Santo remédio. É muito bom. Juliana, muito obrigada pela sua presença. E eu adorei saber sobre o jejum. Eu espero que vocês em casa tenham curtido também. E façam, experimentem. Experiências são muito... elas são necessárias para a nossa vida. Tente fazer aí. Né? Você viu, você escutou tudo que a Juliana falou aqui. Então, não é somente sobre dieta. Né? Pense no seu espírito, na sua conexão com o que você acredita, que é muito importante. Muito obrigada, até a próxima. A gente vai agora para o intervalo e na volta a gente volta com estreia, porque a Ariane Marques estará aqui falando sobre um sentimento que muita gente fala sobre ele, mas de uma forma negativa e nem sempre será. Falaremos sobre o medo, é depois do intervalo. Essa van aqui foi muito importante para nós aqui em Colíder. A gente vai em Sinop cuidar da nossa saúde. Antes a gente tinha poucos instrumentos, agora com os novos instrumentos, tá afinada, tá bonito, boa de se ver. A LMT conhece a realidade dos municípios e trabalha para melhorar a vida das pessoas. Esse lar dos idosos é uma bênção, porque aqui a gente é tratado com carinho. Com esse incentivo, a nossa produção aumentou e aumentou a renda dentro da nossa propriedade. Graças a Deus e ao mutirão, estamos todos vendo muito bem. Depois dessa cirurgia bariátrica, minha vida mudou 100%. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. Minha cirurgia foi uma benção, foi rápido, fila zero. Essas e outras ações que chegam até a população são realizadas por meio das emendas parlamentares. Com apenas 2% de recursos do Estado, a LMT transforma a realidade dos municípios. Assembleia Legislativa, unindo vozes, fortalecendo cidades. O fogo destrói, coloca todos em perigo, prejudica a saúde, queima tudo que construímos. Mas isso não precisa se repetir. Queimadas em Cuiabá agora é crime o ano todo. A Prefeitura de Cuiabá e a Defesa Civil estão fiscalizando e penalizando quem provoca queimadas em áreas urbanas. Denuncie, ligue 193 ou acione a Defesa Civil. Desta vez, podemos fazer diferente. Prefeitura de Cuiabá. Isso aqui eu tô mostrando pra você que funciona, tá? E de repente você vai pensar assim, ó, só no estúdio mesmo que funciona, não. Ela funciona mesmo. É isso, galera. Então, essa mala motorizada por apenas R$ 3.700, só temos mais 2 unidades pra você. Então, aproveita. Deixa eu só mostrar a bateria aqui também, que é um detalhe muito legal, ó. Pra mais de 4 horas, tá vendo aqui? Mais de 4 horas de autonomia pra você. Então, dá pra você viajar bastante, ó. Desligou,
pode colocar aqui, a malinha fica, ó, preservada, tá vendo? Guarda aqui, pronto. Tá aqui, toda brilhosa, bonita, esperando você. A qualidade do pneu aqui, ó, meu amigo, de primeira mão, pra você ver. Olha a qualidade desse pneu aqui, essa borracha, é coisa de qualidade mesmo, com garantia pra você levar, aproveitar e desfrutar momentos inesquecíveis com a sua família. Estamos de volta! O programa é ao vivo, à noite tem repeteco às 21h30. O nosso programa está lá no YouTube, Gisele Almeida CBA Oficial. E agora é a hora. Agora é o momento que eu gosto muito. Estreia aqui agora o quadro Entre Linhas com ela, a psicóloga Ariane Marques. E o tema é medo. Ariane, é com você. Boa sorte. Oi, Zinho! Que honra poder estar sendo recebida na sua casa ou no seu trabalho, enfim, onde quer que você esteja. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje para pensar um pouquinho sobre as entrelinhas do medo. Porque durante a escrita, ou melhor dizendo, né, dos meus pensamentos pensantes sobre o que falar sobre medo, me peguei pensando o que será que nos torna humanos? E aí, obviamente, me senti uma filósofa descartiana, né? Será que penso, logo existo? Será que tenho medo, logo existo também? Porque se a gente para pensar, o medo é quase que uma função psíquica e emocional que nos funda enquanto pessoas, enquanto sujeitos, né? Então temos aí muitos aspectos a pensar sobre medo. Porque, tá bom, o medo ele pode ser individual, mas ele também pode ser coletivo, o que torna ele social. Parece que a gente tem bastante coisa a pensar sobre medo, porque de fato ele tem muitos aspectos que uma análise convoca, e leituras convocam, e filmes também convocam, principalmente filmes eu diria, porque como é que a gente tem tanto medo, mas gosta de assistir um filminho de terror? E inclusive faz até ranking deles, né, de nossa, esse filme me deu mais medo que o outro. Não, mas aquele filme é melhor porque ele dá muito mais medo. Recentemente até passei por uma experiência dessas de elencar filmes de terror que eu acho que valem a pena, mas particularmente fiz a pauta pensando em um caso específico e que me fez explodir a cabeça com vários outros pensamentos. Que me peguei na fila para uma montanha-russa e eu tava com muito medo da montanha-russa. Mas ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu confesso que eu tava muito empolgada pra tá lá vivendo aquela experiência. Ainda mais porque eu pesquisei, obviamente, e ela ia de 0 a 100 em 2 segundos. E aí eu fiquei, meu Deus, que medo. E aí, chegando lá na porta, pensei, acho que vou embora. Ainda bem que fui, porque foi muito legal e me fez pensar sobre por que será que eu tenho tanto medo de montanha-russa? Mais especificamente, por que será que eu tenho tanto medo? Por que será que você tem medo? O que é o medo? Fiquei pensando, né? Tá bom, medo fundante, o medo tá ali, mas qual será que é a diferença entre medo, trauma e angústia? Como será que eu diferencio isso na minha vida? E mais, o que eu faço com isso tudo, né? Porque daí se a gente pensa que são 3 aspectos, então vira um grande bem bolado. E quem que dá conta do quê? O que eu faço com tudo isso daí? Como isso me molda e como isso me marca? O que isso diz de mim? Porque, tcharam, o medo é como se fosse uma sombra, né? Então a gente tá ali e tem uma iluminação vindo de trás e projeta essa sombra muito grande. E por ser muito grande, você não acha que é quase como uma convocação? Uma provocação? Sendo o medo uma sombra grande, acho que talvez a gente deva olhar para ele e ficar pensando aí o que ele está contando sobre a nossa história. E mais, né?
Se o medo tá ali marcando a gente enquanto sujeito que sente coisas, então ele também mostra que a gente tá vivo. E aí o medo passa a fazer muito sentido, olhando por essa ótica. Existem alguns autores e uma certa discussão acadêmica pensando se a resposta de paralisar frente ao medo poderia ser como fingir de morto na natureza há milhões de anos atrás. E essa é uma hipótese muito legal, porque daí a gente pensa que medo também é se preservar, medo também é reconhecer que a gente está em risco e que talvez a gente tenha que ter ali alguma cautela. Ter cautela é legal em algumas situações, né? Mas agora, o que a gente faz quando esse medo está limitando? Né? Quando essa sombra está grande demais para um objeto que se a gente para e pensa, está muito pequenininho. Por exemplo, ir na montanha-russa, convenhamos, se é um parque sério, se é um parque que você pesquisou antes e olhando ali, tem profissionais que parecem estar cuidando da segurança, não tem muito por que ter medo, porque seu corpo vai estar lá preso. No meu caso, e aí fiquei pensando, fritando meus miolos por muito tempo, cheguei à conclusão de que eu tenho muita dificuldade em me expor. O que é muito engraçado, porque está sendo muito gostoso estar aqui hoje, na sua casa, conversando com você, sobre medo. Mas uma coisa é expor o nosso corpo intelectual de algum modo, né? Que, tá bom, ele tá ali preservadinho de algum modo. Críticas acontecem. Mas, e o nosso corpo físico? Porque, vamos lá, a montanha você dá um looping de 360 graus. E aí a gente fica com medo. Mas aí notei que talvez o medo da montanha-russa seja a expressão máxima, o ápice daquilo que eu sinto quando eu tô pondo meu corpo para jogo. E aí tudo bem que talvez isso pareça em alguma medida fantasiar e ser introspectivo demais. Mas acho que você tá percebendo onde eu quero chegar. Que o seu medo, que o meu medo, que o nosso medo denuncia, ele traz luz para quem nós somos e o que a gente faz com a gente. E que existem medos que talvez estejam nos impedindo de chegar em lugares muito importantes para nós. Porque, vamos lá, né? Hoje é montanha-russa. Talvez amanhã eu tenha medo de estar numa fila da lotérica ou de estar numa fila de uma outra coisa que seja importante para mim, tanto quanto a diversão, mas sei lá, numa fila de procurar um emprego, numa fila de esperar uma consulta médica. E às vezes eu tô ali com medo na fila e eu penso várias vezes ou até chego aí embora. Muitas vezes, e já ouvi muito esse relato, de quero muito começar academia, mas tenho medo, e aí eu chego e sento na porta e sinto medo e não consigo entrar. E aí a gente para e pensa de que o medo de fato tem muitas ligações com o nosso inconsciente, né? E o inconsciente, brincalhão e sorrateiro como é, muitas vezes vai fazer a gente ter medo daquilo que a gente quer muito, muito mesmo. E às vezes a gente nem quer ir pra academia em nome de um shape legal, de um corpo legal, ou sei lá, às vezes a gente só quer qualidade de vida e isso tá faltando na gente. Só que a gente fica com medo de dar esse passo de entrar na academia ou dar esse passo de entrar em um brinquedo que se quer muito. Porque o que é que a gente faz também quando a gente descobre que esse medo só está nos limitando a ter contato com um certo prazer? Porque, bom, acho que conversa para muitos outros episódios, né? Que é que a gente faz com o prazer. Mas hoje o foco é o medo. O que é que você está fazendo com o seu medo? E aí vale pensar, indo para uma outra dimensão do medo, o medo também é cultural, né? Tava pensando nisso depois. Como o medo, além de uma coisa pessoal, ela também marca toda uma geração, né? Então, como os filmes de terror talvez estejam contando de coisas muito mais profundas.
de como existem filmes hoje de terror falando sobre tecnologia, né, sobre o medo que a gente tem, tanto da superexposição às telas, como ele também vem contando de, sei lá, objetos eletrônicos que ganham vida e nos atacam enquanto sociedade. Então olha como o medo também não é um caos isolado. Na minha época, confesso que o medo geral entre as crianças era do lobo mau. E acho que o lobo mau tem algumas analogias aí que podem ser feitas, né? Então, de ter alguém que tá te olhando à espreita e você não sabe que ela tá vendo, e o lobo mau vem e assopra a sua casa. É curioso pensar que a gente tem medo, então, de ficar casa, né? De ter uma casa e de que essa casa seja invadida ou posta abaixo por um sopro, por algo que, em tese, é pequeno. Mas não é tão pequeno assim, porque a gente tem medo e aí as crianças têm medo também. E aí a gente volta a pensar em como as crianças também são muito boas em nos alertar sobre os medos das gerações. Então, o medo que está no social, né? Enfim, o que diz as entrelinhas do seu medo? O meu diz muita coisa, como eu disse. Tô curiosa para saber do seu. O que seu medo tá te contando? E aí? Fantástico! Deixa eu sair daqui, eu vou sentar no sofá junto com a Ariane, porque realmente eu fiquei assistindo aqui, fiquei filmando e fiquei encantada com o seu jeito, com a sua forma de colocar este tema, a forma como você falou, essa meiguice, enfim. Vamos lá ficar pertinho da Ariane? Venha. Ai, obrigada. Olha, eu quero te parabenizar. Ai, muito obrigada. Adorei. A sua estreia foi incrível. Muito feliz por estar aqui, muito honrada. Gelada você não tá? Tá nervosa? Olha, um pouquinho. Acho que já estive mais, porque pensando sobre o medo, eu fiquei muito, olha só. Acho que eu tenho que estar mais empolgada do que com medo, nesse caso. Pois é, e você trouxe um tema muito pertinente para uma estreia. Exato! Quer dizer, você fica com medo de uma estreia, de muita coisa, de não dar certo, de você gaguejar, de dar branco, de não falar corretamente, de não se expressar de uma forma legal. Medo. E aí você trouxe este tema para falar. Será que ficou mais... Será que você escolheu esse tema para ficar mais tranquila? Com menos medo? Temos uma psicanalista entre nós. Eu acho que de repente muito escolheu. Exatamente, porque se você errasse, se você em algum momento ficasse sem palavras, você diria, tá vendo? Olha o medo aqui. Eu acho que você tem uma teoria excelente. E olha mais uma vez, como o inconsciente é sorrateiro. Acho que foi por isso mesmo. Vai saber. Olha, você foi numa montanha-russa que eu não tive coragem de ir. Cara, ela é muito legal, vale muito a pena. Não irei. Você pode dizer 1000 vezes pra mim, Gisele, você precisa ir. E eu te falarei 1000 vezes, eu não irei. Não tenho coragem, realmente tenho muito medo. Ariane, parabéns mais uma vez. Obrigada. Ariane estará aqui 2 vezes por mês com um quadro fixo entre linhas, assim, ó, sozinha. Falando assim, sozinha não, porque vocês estão todos aí do outro lado. Exato. Mas ela estará sozinha, sem se comunicar comigo, porque o quadro é dela. O quadro é seu. Ai, mais uma obrigada. vez. Muito obrigada. Amei. Ai, obrigada. Tô muito feliz. Eu tenho certeza que em casa todo mundo amou também. E a gente então vai se despedindo agora, sem medo nenhum, sem medo de ser feliz. Exato. Sem medo de ser feliz. Um grande beijo a todos. Eu volto amanhã, Ariane na outra semana. Tchau. Tchau, obrigada.